Oi, meu nome é Helena Lucena, eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio no Colégio Termecânica 2020 e para a aula solidária de hoje nós estaremos revisando o conceito e a aplicação do amado, nem tanto assim, e muito comentado o verbo to be. O verbo to be é o verbo mais utilizado na língua inglesa para indicar ser ou estar. Não há uma exata tradução desse verbo, já que vai depender do contexto se vai indicar ser ou se vai indicar estar. Tudo depende do contexto. Os verbos to be são am, are, is, e eles são acompanhados do pronome pessoal, sendo eles I, you, he, she, it, we, you, they. A estrutura de uma sentença com o verbo to be, na afirmativa fica primeiro o pronome pessoal, depois o verbo to be, depois o complemento da frase. Na negativa fica o pronome pessoal, depois o verbo to be, acompanhado com o not e o complemento da frase. E na sentença interrogativa vem primeiro o verbo to be, depois o pronome pessoal, depois o complemento. Um exemplo fácil da sentença afirmativa seria I am a teacher. I am, eu sou, e teacher sendo o complemento. Na negativa, poderia ser I am not a teacher. Pronome pessoal, I, verbo to be am, not, depois, e o complemento, teacher. E na interrogativa, am I a teacher? Primeiro o verbo to be, depois o pronome pessoal, depois o complemento. Um outro exemplo de como pode diferenciar o ser e o estar é I am a teacher, como eu já tinha dito, de eu sou uma professora, não pode ser eu estou uma professora, eu sou uma professora, e I am at home. Home é casa, então a gente não pode ser um lugar, a gente está em um lugar. Então, seria eu estou em casa, I am at home. Essa regrinha é muito fácil e vocês têm que decorar isso porque é literalmente a base do inglês. Então, essa regrinha, I am, eu sou, estou, you are, você é, está, he is, ele é ou está, she is, ela é ou está, it is, isto é ou está, we are, nós somos, estamos, you are, vocês são, estão, e they are, eles ou elas são e estão. Note que apresenta duas vezes you are, uma no singular e outra no plural. Você vai descobrir quando é singular ou plural pelo complemento da frase. You are my baby. Baby está no singular, então é você é meu bebê. Agora, quando a frase é you are my babies, o babies está no plural, então vocês são os meus bebês. Tudo para vocês descobrirem se é singular ou plural, veja o complemento. Normalmente cobrado em vocês nas provas vai ser vocês substituírem o nome que está, provavelmente vai ter um nome, e aí você tem que colocar o verbo to be. Então, nesse primeiro exemplo, está escrito Bernardo at the bar. Se vocês pensarem, Bernardo em português é um nome masculino, certo? Pode ser substituído para ele, correto? Se ele pode ser substituído para Bernardo, ou ao contrário, em inglês ele é he. Então, he at the bar. Sendo assim, vendo o exemplo anterior da regrinha, he is. O único verbo to be que pode acompanhar o he é o is. Então, assim, Bernardo is at the bar. No segundo exemplo, Lucia e Sofia having fun, don't worry. Lúcia e Sofia pode ser considerado elas, não é? No português, em substituir pode ser elas. Elas, em inglês, é they. Então, como na regrinha está escrito they are, o único verbo to be que pode acompanhar they é are, então, na frase vai ser Lúcia e Sofia are having fun. Don't worry. Na 3, you comfortable. You. Como eu tinha comentado para vocês que na sentença interrogativa o verbo to be vem primeiro, depois vem o pronome pessoal e depois vem o complemento. O complemento nesse caso é o confortável, se a pessoa está confortável. E nessa frase ela pergunta se a pessoa em si está confortável. You, na tabelinha, o único verbo que pode acompanhar you é are. Então, como na interrogativa o verbo to be vem primeiro, are you comfortable? Se vocês conseguirem nos comentários responder todas as outras e se tiver alguma dúvida, por favor pergunte, porque eu estarei aqui para respondê-las. Próximo.
Uma coisa que não é que vai ser pedido para vocês, mas é bom vocês saberem, é que esses verbos to be também podem ser conjugados no passado. Eles não mudam totalmente e é literalmente também uma regrinha. Todos os pronomes que forem acompanhados de is ou am, que é só um, que é I am, mas is ou am muda para was no passado. E o verbo to be, e os pronomes que são acompanhados do verbo to be are, mudam para o passado para were. Seguindo nessa regrinha. I was, eu era, estava. You were, você era ou estava. He was, ele era ou estava. She was, ela era ou estava. It was, isto era, isso estava. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram ou estavam. E they were, eles ou elas eram ou estavam. Um exemplo disso é she was at work. Work, trabalho. She was, ela estava no trabalho. Note que, nesse caso, ela estava e não ela era um trabalho. Como work é um trabalho, é um lugar em si, você não pode ser esse lugar. Então, você só estava naquele lugar. Ela estava no trabalho. Diferente do exemplo próximo. He was a nice dog. Ele era um bom cachorro, porque dog é um ser vivo. Então você não pode estar em um ser vivo. Você é um ser vivo. Ele era um bom cachorro. Com isso dito, nós encerramos nossa aula. Muito obrigada por assistir. Acompanhe nosso projeto CTM Solidário. Por favor, continue estudando e fiquem em casa. Tchau, tchau!